A paz do Senhor, meus queridos. Será que temer é ter medo? Nesta lição iremos falar sobre o temor do Senhor. Vamos descobrir e aprender que temer não tem nada a ver com o medo ao qual é ensinado lá fora. Vem conosco nesta lição em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma EBD Online. Estamos nessa feita na terceira lição do primeiro trimestre de 2023. Vem conosco, iremos ter um trimestre abençoado para a glória de Deus. Nesta hora, queremos agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, que é presidente de toda a convenção do Ministério de Abreu e Lima em Pernambuco, como também ao nosso superintendente, pastor Renato Torgimu. A lição de número 3 tem como título o temor a Deus e o caminho da santificação. Nós temos como texto principal da lição: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12:13. O resumo da lição fala o seguinte: o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. Quer ser santo? Teme ao Senhor. Iremos nesta aula falar sobre isso. O que é temer? Primeiro tópico da lição vai dizer o seguinte para nós: o temor ao Senhor. Ter o temor ao Senhor não é ter medo de Deus, como se Deus fosse um Deus carrasco. Não. Na verdade, nós desde cedo, desde criança, nós vemos os nossos pais querendo nos colocar medo e usando o nome de Deus. E isto é um erro gravíssimo. Você, jovem, deve ter passado por isso já na sua infância, ou até mesmo na adolescência, quando alguém diz assim: se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Se você não obedecer, Deus vai te castigar. Então traz-se uma ideia de que ter medo de Deus é o temor. E não é. Temor não tem nada a ver com ter medo. O temor aqui na Bíblia se fala de reverência, respeito, obediência, adoração ao Deus Criador. Não tem nada a ver com medo. Então, nesta aula, iremos falar sobre isso. Eu separei. O temor ao Senhor é amar, respeitá-lo, reverenciá-lo, ter intimidade com Ele. Salmos 25:14, olha o que é que vai dizer a palavra do Senhor. Salmo 25:14. Só como referência para você ler a sua sala e ler com os seus alunos. Salmo 25, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler para você. 25:14 de Salmo. O segredo do Senhor é para que os que o temem, e ele lhe fará saber o seu conceito. Os segredos do Senhor é para os que o temem, e ele lhe fará saber o seu conceito. Ou seja, quem teme a Deus tem intimidade. Temor aqui é relacionamento, é intimidade, é amizade, é cumplicidade. Então, temer a Deus, ele revela os seus segredos àqueles que o temem, àqueles que o reverenciam, àqueles que o obedecem, àqueles que têm intimidade com ele. Eu coloquei também aqui, é ser servo livre. Já ouviu falar do servo da orelha furada? Êxodo capítulo 21 vai dar uma narrativa sobre isso, o servo da orelha furada. Em Israel, quando alguém era escravo, ele pagava o seu débito ao seu senhor durante 6 anos como escravo, como servo. No 7º ano, o seu senhor era obrigado a libertá-lo, a deixá-lo livre. Todavia, quando o servo queria continuar servindo ao seu senhor por amor, espontânea vontade, dedicação, respeito, reverência, o que é que se acontecia? O Senhor levava o servo diante dos juízes da cidade e ali o Senhor dizia: você agora é livre. E o servo se declarava que não queria ir embora, mas queria servir, continuar servindo ao seu Senhor de livre e espontânea vontade. Ele agora serve ao seu Senhor porque ele quer, porque ele o ama, porque ele respeita, porque ele tem
relacionamento com esse Senhor. E ao declarar isso, o que é que se fazia para saber que ele agora era um servo livre? Se furava a orelha. É por isso que tem a expressão, o servo da orelha furada. A orelha daquele servo era furada e para onde ele fosse, se entendia de que ele serve ao seu Senhor, não por obrigação, não por medo, não por ser escravo, obrigado, de medo de ser castigado, não. Mas agora ele serve ao seu Senhor de espontânea vontade, por um relacionamento puro, um relacionamento saudável. Ele serve ao Senhor por amor e obediência que ele tem ao seu Senhor. Então era o servo da orelha furada. Só para você entender um pouco, eu estou trazendo essa ilustração para você entender um pouco, essa passagem da Bíblia para você entender um pouco do que é temer a Deus. Temer a Deus é servi-lo de coração, espontânea vontade, com devoção, respeito, obediência e fidelidade. Mas é você que quer. Você não é obrigado. Você não é imposto sobre você isso. Mas uma vez que você é um servo de orelha furada, você vai estar debaixo das leis e das ordenanças desse Senhor. Todavia, você é livre. Você não é obrigado, você não faz por uma obrigação, por um medo. Não. Temer a Deus é servi-lo de coração, com gratidão e de espontânea vontade. Isso é temer. Trazendo aqui a introdução para você saber o que é temer. Quem teme ao Senhor consiste em aborrecer o mal. Provérbios 8, verso 13. Quem teme ao Senhor consiste em aborrecer o mal. Olha o que é que vai dizer. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Quem teme a Deus aborrece o mal. Quem anda em temor do Senhor, ele se afasta de tudo que é mal. Ele não tem relacionamento com o mal, mas não por ter medo, mas porque ele ama o seu Senhor e está debaixo da sua ordenança. Ele obedece os princípios e as leis da casa do seu Senhor, ou do reino, que é o caso da igreja. Então, professor, leve para sua sala isso. Temer não é ter medo, mas é servir. Servir ao seu Deus, servir ao seu Senhor de espontânea vontade, e ele aborrece o mal. Aí eu coloquei, pois ele ama o Senhor. Ele aborrece o mal por quê? Porque ele ama, não porque ele tem medo, mas porque ele tem um temor. Ele ama, ele obedece ao seu Senhor. Salmo 97:10. A arrogância não faz parte da vida dele, está dentro desses versículos que nós lemos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. A arrogância não faz parte da vida dele. Provérbios 16:18. Se desvia do mal, o seu caminho é justo. 1 Pedro 3:11. Essa eu quero ler. 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 11. Quem teme ao Senhor é tudo espontâneo, não tem obrigação, não é um medo, eu faço por medo de ser castigado, eu faço por medo de vir uma punição sobre mim. Não, temor é espontâneo. O temor aqui é reverência, é respeito, é obediência ao Senhor, é amor ao seu Senhor. Olha o que Pedro vai dizer na sua carta que ele escreve, primeira carta que escreveu Pedro, 3, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: aparte-se do mal e faça o bem, busquem a paz e siga. Então, quem teme a Deus, ele se afasta do mal. Ele busca o que é bom. Ele serve ao seu Senhor com alegria e fica dentro dos princípios do reino do seu Senhor. A sua boca não profere mal, mas propaga o bem. Isso é temer a Deus. Quem teme a Deus, ele não usa a boca dele para profanar, para propagar palavras torpes. Não, ele usa a boca dele para abençoar, para produzir vida, para trazer edificação, para exortar para o caminho certo. Ele propaga o que é bom e não o que é mal. Esse é quem teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor é definido por suas ações. As ações dele vai mostrar que ele teme a Deus. Um crente e um salvo que não teme ao Senhor tem medo, muitos têm medo. Tem medo do inferno, tem medo de castigo, tem medo da punição de Deus, como se Deus fosse um Deus severo, um Deus carrasco, que você faz, comete o erro, ele vem lá e destrói. Não! É isso que somos ensinados desde criança. Os nossos pais, a nossa tradição, a nossa cultura bota isso na cabeça das crianças, um Deus que de vez em quando se ira e destrói tudo e mata tudo. Não!
Isso não é temer, isso é ter medo, é colocar medo nas pessoas. Mas quem teme a Deus, ele anda em obediência, ele é livre. Ele é um servo de orelha furada, ele é livre. Ele obedece por amor, ele obedece por respeito, ele obedece por reverência, reconhecendo que há um Deus supremo que está acima de todos, de tudo e de todos. E ele faz por amor, porque ama, porque ele tem relacionamento, intimidade. E as suas ações, as suas práticas, o seu dia a dia, as suas atitudes mostram o seu caráter. Um caráter de quem teme a Deus. Olha o que é que vai dizer o Salmo 139, 24. Salmo 139. Eu costumo dizer aqui nas aulas que você anote essas referências e leve para os seus alunos. Salmo 139 e o verso 24. E vê, olha o que é que vai dizer o salmista. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele tem uma preocupação com as suas atitudes, com as suas práticas, e ele clama a Deus: vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos, os caminhos da verdade, os caminhos da salvação. Então ele tem uma preocupação com suas práticas. Quem teme a Deus, as suas práticas aponta para ele, mostrando: esse é servo, esse tem orelha furada, esse tem temor do Senhor. As práticas dele mostram quem ele é. Aqui o salmista claramente pede para que Deus o guie pelos caminhos da justiça, das eternidades. Ele convida Deus para o conduzir em retidão. Ele mesmo convida Deus para o conduzir em retidão. Salmo 139, 23 e 24. Vou ler isso para você. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Coração, intenção, pensamentos, projetos. Ele sonda-me, Deus, e conheces que eu temo a ti. E conhece as minhas ações, o meu coração, os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele manda Deus sondar ele, para que o conduza pelos caminhos eternos. Coração e mente de quem teme a Deus, procura andar em retidão, em obediência e em justiça. A sua preocupação é em agradar aquele que o salvou e não aos homens. Ele não está preocupado em agradar aos homens. Quem teme a Deus, a preocupação dele é agradar aquele que o chamou e não aos homens, de maneira nenhuma. A preocupação dele é servir a Deus, é agradar ao seu Senhor. E agradando ao seu Senhor, obviamente, que todos que convivem com ele estão ao seu redor, no seu rol social, vai se admirar e vai ter uma pessoa fiel, uma amizade verdadeira, uma pessoa que anda na honestidade. Por quê? Porque ele anda nos princípios do seu Senhor. Então ele agrada ao seu Senhor e automaticamente ele agrada a todos aqueles que estão ao seu redor com as suas atitudes, mas não agradar de maneira que eu faço para agradar, mesmo que eu erre, mas vou agradar o meu amigo. Não. Agradar aqui é ao Senhor. E automaticamente a sua vida faz com que as outras pessoas queiram estar com ele, porque sabe da sua integridade, sabe do seu andar, do seu falar, do seu proceder. O comentarista ele dá a referência aqui de Gálatas 2, verso 11 ao 14, quando Paulo chega ali em Antioquia e Pedro estava no meio dos gentios, mas quando começa a chegar alguns judeus, Pedro começa a se afastar dos gentios. Ou seja, para agradar os judeus e não contradizer aos seus amigos judeus, Pedro se afasta dos crentes gentios, fazendo uma prática, uma atitude para agradar aos homens. E Paulo ali o repreende, mostrando que nós vivemos para agradar a Deus e não ao homem. Se as minhas práticas de agradar a Deus ofendem algum homem, que seja ofendido. Mas eu vivo para agradar ao meu Senhor. Isto é temer a Deus, é estar em obediência a Ele, à sua palavra, aos seus princípios. É andar em amor, é trilhar os passos de Jesus. Os caminhos que Jesus andou, eu ando. Os pensamentos que Jesus tem, eu tenho. O desejo de Jesus, eu tenho que estar dentro desse desejo e da vontade. Isto é temer ao Senhor. Tópico 2. O livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. Eclesiastes é um livro poético e de sabedoria.
É um livro para ser usado no nosso cotidiano, na prática do dia a dia. Apesar de ter teologia no livro, ele é um livro de ensino prático e nos conduz à santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eclesiastes foi um livro escrito na praticidade do dia a dia. Você aplica todo o ensinamento de Eclesiastes para a nossa vida, do cotidiano de nossa vida. Alguns dizem, mas não tem teologia e não dá muito valor a esse livro. Tem teologia sim. Tem, claro que tem teologia em Eclesiastes. Todavia, o livro de Eclesiastes foi escrito para que nós tenhamos uma vida cotidiana pautada nos desejos, nos princípios e na vontade de Deus. Então, Eclesiastes é um livro que nos conduz a vivermos com integridade no nosso dia a dia. Deixa eu definir santidade de maneira prática. Por quê? Porque Eclesiastes nos conduz a andar em santidade. Eclesiastes nos conduz a ter intimidade com Deus. Eclesiastes nos conduz a nos distanciar do que é mal e nos aproximar do que é bom. E eu defini aqui santidade. Alguém diz assim, mas nós somos salvos, por que devemos andar em santidade? Tem sim. Por quê? O que é salvação? Salvação é Deus nos tirar do pecado. Isso é salvação. E o que é santidade? É Deus tirar o pecado de nós. Vou repetir para você falar na sua sala. Salvação é Deus nos tirar do pecado. E santidade é Deus tirar o pecado de nós. E como é que esse pecado sai de nós? Como é que Deus trabalha tirando esse pecado de nós? No dia a dia. Falamos em aulas anteriores do processo de santificação. Andamos em processo de santificação. Hoje eu sou mais santo do que eu fui ontem. Amanhã eu serei mais santo do que eu sou hoje. Isso é um processo. É Deus tirando o pecado de nós. Então, Eclesiastes nos ensina, nos exorta, nos impulsiona a termos mais santidade, a andarmos em santidade, a tirarmos de nossas vidas aquilo que não agrada a Deus, a errarmos menos. Eclesiastes nos conduz a errar menos. O sábio escreve Eclesiastes com toda a experiência que ele tem, que ele passou, que ele viveu, para que nós não venhamos a errar. Eu defini aqui o que é santidade e o que é salvação para que você entenda. O livro tem na sua estrutura temas como satisfação pessoal, Eclesiastes 1:26. Ele vai falar sobre você ter satisfação pessoal, conquistas, e não está errado em você ter conquistas. Todavia, entendendo que tudo é vaidade. Eu não devo correr só atrás das conquistas, mas eu tenho que andar em temor e obediência a Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas Eclesiastes, na sua estrutura, ele vai falar de satisfação pessoal. Tempo para tudo. É o mais usado por nós, crentes. Eclesiastes 3. Tempo para tudo, de 1 a 15, né? 3 de 1 a 15. Há tempo determinado para tudo. Há todo um propósito debaixo do céu. Eclesiastes vai falar sobre opressão, justiça e fama. Eclesiastes 4, do 13 ao 6. Olha, são todas coisas cotidianas do nosso dia a dia. Satisfação pessoal, tempo determinado para tudo, nos ensina a ter paciência e esperar no Senhor. Vai falar de opressão, de fama, de conquista. Tudo isso vai estar dentro do livro de Eclesiastes, na sua estrutura. Um livro que tem como palavra principal vaidade. Você vai ver que o sábio aqui, Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele tem todo tipo de experiência na sua vida. E no final ele faz vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Corremos tanto, jovem, você que está no começo da sua vida, a conquistas, eu tenho que ter, eu tenho que possuir, eu tenho que ser. E no final, quando temos a maturidade, seja a maturidade social como maturidade espiritual, nós vamos entender que tudo é vaidade. Como aquele homem que Jesus fala da parábola que vai ao terraço da sua casa e bate no peito e diz: folga e descansa, ó minha alma, porque tu tens para muitos anos. Vaidade se vaideceu. E Deus brada para ele e diz: para que serve tudo o que tu tens, se eu tirar de ti a tua alma, a tua vida? Para que serve tudo isso? Então tudo é vaidade, e Eclesiastes vai nos ensinar isso.
Não estamos aqui motivando você a cruzar os braços e viver dissoluto, de viver ocioso, não. Conquiste, vá atrás dos seus sonhos, das suas conquistas, mas tendo o temor do Senhor na sua vida. A obediência a Deus na sua vida, no seu viver, no seu proceder. Debaixo da graça e da poderosa mão de Deus, e tudo vai bem. Não seja vaidoso. Conquiste, mas seja humilde. Não deixe a soberba e a arrogância crescer dentro de você, não. Mas tenha temor do Senhor. Reverência, respeito e reconhecendo que tudo provém dele. Eu coloquei aqui. O ator adverte que a morte é inevitável. Vê o que é que o salmista vai dizer, o sábio vai dizer. Que por mais que nós façamos, por mais que nós tenhamos, por mais que nós sejamos, a morte é inevitável. Então, viva o hoje. O amanhã pertence a Deus. O ensinamento que ele deixa é viva o hoje. O amanhã pertence a Deus. O ator, possuidor de uma grande sabedoria, nos deixa ensinos para toda a nossa vida. Salomão escreve cantares na sua juventude. Na sua juventude, o sábio escreve cantares, cheio de alegria, cheio de força, cheio de vigor. Ele escreve o livro de cantares. Provérbios na sua meia-idade. Quando ele chega a uma certa maturidade, ele escreve o livro de sabedoria, Provérbios, onde é outro livro que vai ter ensinamentos fundamentais para o nosso dia a dia. Como lidarmos com os pais, com as mães, com os amigos, com as prostitutas, com a nossa vida. Está lá em Provérbios. Na sua meia-idade, ele escreve Provérbios nos dando instruções de como vivermos bem diante do Senhor. Nos ensinando a temer, a estar debaixo da vontade do Senhor. E Eclesiastes, o livro ao qual estamos estudando, na velhice, cheio de experiência de vida. Cantares na juventude, Provérbios na meia-idade e Eclesiastes na sua velhice. Cheio de vivência, de experiência, já um homem provado de vida. Ele escreve o livro de Cantares. Ele não fala só de ideias, ele não fala só de pensamentos alheios, não. Ele fala de coisas que ele viveu, da sua própria experiência. Na sua velhice ele escreve vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Há tempo determinado para tudo, não adianta correr. Porque o vencedor não é o que corre, mas é o que chega. No cristianismo, o vencedor não é o que corre. Muitos correm e param no caminho, mas o que importa é você chegar. Então, tudo é vaidade. Tópico 3. O temor a Deus dá sentido à vida. O temor a Deus dá sentido à vida. O autor conclui o livro com a alegoria da velhice. Eclesiastes capítulo 12, do verso 2 ao verso 5, diz assim: antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Ele faz uma alegoria aqui sobre a vida e a morte. A janela aí ele fala dos olhos, quando se escurecem, quando se fecham. Quando o guarda, a vigia, não está mais na sentinela, ou seja, o sentido já se foi. Ele faz a alegoria da morte. O autor conclui o livro com a alegoria da velhice. Aí ele vai falando do cansaço. Vai lá nos versículos 4, versículos 5, versículo 6, vai falar do cansaço, da fadiga, das forças que desvailece. Dos versos 6 ao verso 7, retrata sobre a chegada da morte. Do verso 6 ao verso 7, ele fala a chegada da morte. Todos nós vamos passar por isso. E nos faz lembrar que no final, o Criador tem o controle de tudo, inclusive do tempo. Ele fala do cansaço, fala da velhice, fala das forças que se desvai, a vista se vai, você não enxerga mais, as forças não tem mais. Depois ele fala da morte, no verso 5, verso 6, verso 7, que todos vamos passar por isso. E entende que no fim de tudo, Deus,
o nosso Criador, está no controle de tudo, inclusive do tempo. Inclusive do tempo. Sem o temor do Senhor, a vida não vale a pena. Sem o temor do Senhor, a vida não vale a pena. Jovens, eu sei que o que passa nas vossas cabeças é: ainda tenho tempo. Não é assim que a gente, quando é jovem, pensa, né? Hoje não, amanhã eu faço, ainda tenho tempo. Eu vou curtir, mas depois me volto para o Senhor. Eu vou brincar de ser crente, mas depois, quando chegar um tempo que eu me amadurecer, eu irei ser crente de verdade, me santificarei e terei uma devoção maior ao Senhor. Enquanto você brinca de ser crente, você não tem temor de Deus. Quem brinca de ser crente não tem temor do Senhor. Não tem intimidade, não tem relacionamento, não tem afinidade com o seu Senhor. Não. Quem brinca de ser crente precisa se converter e ter temor ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É obediência. Obediência é o quê? A sua palavra, os seus princípios, as suas ordenanças. Isso é temer ao Senhor. Eu coloquei aqui: não, o que você tem que fazer, faça hoje. Não brinque, não deixe para amanhã. O que você tem de fazer, faça hoje. Seja crente hoje. Seja o melhor filho hoje. Seja o melhor amigo hoje. Seja o melhor líder hoje. Seja o melhor obreiro hoje. Seja fiel hoje. Seja santificado hoje e não amanhã. Porque o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Por mais que você tenha vigor, é isso que o sábio, ao escrever Eclesiastes, diz. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo passa assim, olha, com rapidez. Tudo passa com rapidez. Então viva o hoje, com intensidade. Seja mais crente, seja mais santo, seja mais fiel, seja mais honesto, seja mais justo. Isto é temer ao Senhor. Seja obediente aos seus pais, aos seus líderes, ao seu pastor. Isto é temer ao Senhor. Crente que anda em rebeldia, desobedece, se bate de frente com a sua liderança, esse não teme a Deus. Esse não tem relacionamento com Deus. O próprio Cristo foi temente a Deus, obediente a Deus, dando exemplo em tudo. Em tudo Cristo foi exemplo. E nós devemos seguir os passos de Cristo. Temer a Deus, em obediência à sua palavra e aos seus princípios. Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo o que tem ouvido, o fim é. Qual é o fim? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. De tudo que temos ouvido, o fim é: teme a Deus. E faz o quê? Guarda os seus mandamentos. Guardar aqui é praticar. É colocar no cotidiano da vida, no dia a dia, os princípios e os preceitos de Deus, da sua palavra. É andar em obediência. O caminho de santidade produz no crente o desejo de ser diferente. Seja mais santo hoje do que você foi ontem. E seja mais santo amanhã do que você é hoje. Eclesiastes 12:14. Olha o que é que vai dizer o último versículo do livro de Eclesiastes. E eu convido a você a ler o livro de Eclesiastes, 12 capítulos pequenos, mas que vai trazer um enriquecimento para a sua vida enorme, jovem. Leia este livro. Pratique este livro. Ponha em prática na sua vida os ensinamentos deste livro. Eclesiastes 12, verso 14, o último verso do livro de Eclesiastes. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Somos aperfeiçoados e santificados no temor. Somos aperfeiçoados e santificados no temor do Senhor. O que é que o temor do Senhor faz com a minha vida? Me aperfeiçoa e me santifica. Quando eu temo a Deus, eu ando em santificação. Quando eu temo a Deus, eu sou edificado. Olha o que é que Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 7 e o verso 1. Diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. A santificação é aperfeiçoada no temor de Deus. Quer estar dentro da vontade de Deus, quer estar dentro dos princípios, na obediência da palavra de Deus, tenha o temor do Senhor.
e serás santo, edificado, um crente exemplar para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus multiplique as bênçãos sobre a tua vida e os da tua família, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.